apressemos-nos. Essa frase, leva-me, ela não está no texto original. No texto original, a palavra aqui é atrai-me. Ela deseja ser atraída, é ser conquistada. Atrai-me. Este é um ponto muito importante. Na minha versão, a tradução brasileira, é justamente assim que está, atrai-me. Depois você vai ver esse versículo 17 do capítulo 1 e o versículo 9 do capítulo 8. Nós temos aqui a metáfora do cedro. E por que o cedro? Porque o cedro fala justamente de profundidade espiritual. Se você planta um cedro e você espera 10 anos para ele crescer, você vai ver que ele vai crescer em média 1,5 m. Então as pessoas vão dizer assim, não vale a pena esperar tanto essa árvore crescer. Eu plantei um cedro, tem 10 anos, ele não chegou nem a 2 metros. A questão é que você precisa conhecer o cedro, porque ele vai crescer o dobro para baixo. É essa figura que nós vamos extrair deste livro para mostrar. Eu não sei o que ele vai falar, não me lembro, porque eu já assisti esses vídeos algumas vezes, mas a figura do cedro me ocorre dizer o seguinte: a pessoa que exteriormente para o mundo não cresce, ela é uma pessoa colocada no segundo plano, para não dizer outra coisa. Assim é o mundo. O mundo é feito dos estereótipos. A moda, comportamento, cultura, dinheiro, poder, títulos. Então esse é o cedro da terra para cima. Mas aqueles que de repente são nanicos, socialmente falando, aqueles que são colocados à margem do sistema, por exemplo, não convido uma pessoa para o convívio na minha casa, porque essa pessoa não se alinha com a minha família, não se alinha no sentido de valores. Essa pessoa tem valores tacanhos em relação aos valores aqui da minha família. Como que eu vou convidar uma pessoa deste nível, com essas características, para ceiar, para viver, conviver comigo e com os meus familiares? Porque o exterior dela não condiz com o status quo daquela família, daqueles valores, daquela cultura. Esse é o problema do mundo. O mundo vê o exterior, o mundo não vê as raízes profundas de um cedro. E são muito maiores, mas não são vistas. Mas é muito maior do que o que está na visão natural. Só que essa visão para baixo, no nível da terreno, é o mundo espiritual. Simula uma vida espiritual profunda. Acho que entenderam o que eu quis dizer. Mas simplifico, resumo e procuro ser mais feliz no que eu quero dizer. O ser humano olha a roupa, olha o status, mas não vê a profundidade de Cristo na outra pessoa. Portanto, se eu não vejo Cristo no outro, é porque não existe, ou porque eu não tenho olhos celestiais para ver o meu irmão no outro. Cada um que se analise, cada um fale com o Espírito Santo, cada um procure o Espírito Santo, porque ele está aí, espiritualmente, querendo habitar o seu coração, nosso coração. A natureza da espiritualidade que está contida aqui. Esse não é um livro que trata de sensualidade. É uma blasfêmia um cristão
encontrar o sentido de sensualidade no livro de Cantares. Havia um bispo chamado, aliás, perdoe-me, um rabino chamado Akiba. Viveu ali entre os anos 180 a 200, alguma coisa ali, da era cristã. Em um concílio que houve em Jerusalém, em Jâmina, em Jerusalém, em Israel, perto de Jerusalém, um concílio rabínico. Ele se levantou para poder protestar, porque muitos não compreendiam a espiritualidade do livro de Cantares. Então ele disse assim: qualquer um que lê de forma insolente, leviana, fazer menção do livro de Cantares em alguma forma de banquete, será separado eternamente de Deus. Porque ele reconhecia o grau de espiritualidade contido neste livro. Então, meus amados irmãos, eu digo, é uma blasfêmia você vê alguma forma de sensualidade. Esse livro trata de intimidade. A perversão da natureza humana, todos nós sabemos, é uma consequência da queda. Então nós temos que ver que a questão da intimidade do casal aqui, a forma de linguagem de intimidade, nos leva a refletir sobre profundidade espiritual e não sensualidade. Percebe? Profundidade espiritual e não sensualidade. Muita gente, eu mesmo, quando vi falar desse cântico dos cânticos, eu achei que era uma questão amorosa, e é. Só que tem um detalhe: é amorosa espiritualmente. É da noiva, que significa o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, que um dia nós, a noiva de Cristo, casaremos com Cristo e teremos uma vida celestial lá na Nova Jerusalém. Eu creio nisso. Você não crê? Nasça de novo, amadureça um pouquinho, que você vai crer. E nós vamos nos encontrar na vida eterna. Agora, você que é politicamente correto, você então não crê. Então, para você, intimidade é uma coisa da nível carnal, né? Carne. Só que a coisa a nível carnal, carne, ela é para representar o casamento espiritual. O cônjuge, o homem, a mulher, se os dois fossem filhos de Deus, nós teríamos uma relação maravilhosa. Maravilhosa do ponto de vista espiritual. Nós estaríamos edificando aos dois com as circunstâncias daquele casamento. Quando nenhum dos dois nasceu de novo, ou um dos dois apenas é filho de Deus, é dissonância. Não gera agrado a Deus. O casamento em si. E por isso que o casal assim tido, que não tem na relação Cristo, ele está fadado ao insucesso. Daí tantas separações. Hoje as pessoas casam e cada uma fica na sua casa. Porque o outro tem não sei o quê, não vou começar a pôr adjetivo aqui, mas é porque o outro tem um não sei o quê, e ela não sei o quê. E aí, então, que casamento é esse? É um casamento só sensual. Ou um amor de carência física. Mas o que Deus quer é que haja um casamento espiritual. E só existe casamento espiritual se os dois forem filhos de Deus. Porque este livro, como todos os outros que constam do cânon sagrado, foram soprados por Deus. E é aí que nós vamos, com segurança, ter esta exposição. Porque quando você olha este texto, leva-me após ti, atrai-me,
E aí você tem a figura do cedro, de profundidade. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos a geração que mais cultua